dia para você que está acompanhando a programação da TV Primavera. Está no ar o Boletim Primavera. A balança comercial brasileira registrou superávit de 7 bilhões e 600 milhões de reais no mês de maio, valor 19% maior do que no mesmo período do ano passado e o melhor de toda a série histórica. A trajetória da balança comercial brasileira segue batendo recordes. As exportações brasileiras chegaram a 19 bilhões e 800 milhões de dólares em maio. Já as importações ficaram em 12 bilhões e 100 milhões de dólares. A diferença entre as exportações e importações resultou num superávit recorde de 7 bilhões e 700 milhões de dólares, valor 19% maior que o registrado em maio do ano passado, e o melhor de toda a série histórica iniciada há 29 anos. A balança comercial funciona como essa balança aqui. De um lado, a gente coloca os produtos que o Brasil vende lá para fora, como minério de ferro, açúcar, petróleo, carro e até avião. Do outro, a gente coloca os produtos que o Brasil compra lá de fora. Quando o país exporta mais do que importa de outros países, vem o superávit. O que tem causado esse excelente resultado do lado da exportação é safra agrícola recorde, demanda aquecida pelos bens brasileiros e preços favoráveis no mercado internacional, principalmente petróleo, minério de ferro e soja. No acumulado dos 5 primeiros meses de 2017, a balança também pendeu para o lado brasileiro. O superávit passou dos 29 bilhões de dólares, valor 47,5% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado, e também o melhor resultado para o período desde o início da série histórica. Entre os produtos que o Brasil mais exporta estão soja em grão, petróleo bruto, celulose e veículos de carga. China, Estados Unidos e Argentina são os principais destinos das exportações brasileiras. O resultado da balança comercial é influenciado pelo preço e por quantidades exportadas e importadas. Além desses fatores, medidas tomadas pelo governo têm facilitado a vida das empresas que querem conquistar o mercado exterior. Um deles é o portal único de comércio exterior, e tem ocorrido sucessivas melhorias nesse ambiente, facilitação de comércio, e há também programas de incentivo às empresas, a inserção de micro e pequenas empresas, como o Plano Nacional da Cultura Exportadora, que atua fortemente em capacitação de microempresários e tem crescido o número de empresas exportadoras. E quanto mais vende lá para fora, mais o Brasil gera empregos aqui dentro. Quando algum país está comprando mais de produtos brasileiros, quando nós estamos conseguindo fazer um maior volume de exportação, significa dizer que é necessário aumentar a produção. E para aumentar a produção eu vou gerar também mais emprego. E mais pessoas trabalhando significa também que a renda que circula na economia também aumenta. Então só tem benefícios quando você está fazendo exportação e quando você está obtendo um saldo positivo na balança comercial. O PIB voltou a crescer. A alta foi de 1% no primeiro trimestre do ano, se comparado com os 3 últimos meses de 2016, e interrompe 8 trimestres de quedas consecutivas. A riqueza que vem do campo. O setor foi o responsável por puxar a recuperação da economia brasileira nos 3 primeiros meses deste ano em relação ao último trimestre do ano passado. O crescimento foi de 13,4%, graças a uma safra recorde de grãos. É fácil de explicar. Primeiro que o agronegócio sempre é a parte da economia que mais tem crescido nos últimos anos. E o crescimento de 13,4%, ele basicamente é a recuperação daquilo que nós perdemos no ano passado. Ao todo, o crescimento da economia no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos 3 meses de 2016 foi de 1%, o que representou uma produção superior a R$1,5 trilhão de reais. Com o resultado deste primeiro trimestre, o PIB, que é o conjunto de bens, serviços e riquezas produzidos pelo país, saiu do vermelho dos últimos 2 anos. Em termos técnicos, a recessão do passado já pode ser vista pelo retrovisor. Foi o que defendeu o governo depois do resultado divulgado pelo IBGE. Isso significa que o Brasil, de fato, retornou a rota de crescimento e já criou empregos no mês de abril, quer dizer, já depois, no início do segundo trimestre. Em resumo, o país está forte, o país está crescendo, o que mostra que nós estamos na direção certa. Mostra
que nós pudemos comemorar o fim da recessão. Ainda não é uma taxa como tivemos no passado, mas já é uma subida da trajetória. Isso significa mais investimentos, e mais investimentos significa mais empregos. Em nota, o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, disse que o PIB desse primeiro trimestre se soma a outros números positivos, que mostram a recuperação econômica. Já nas redes sociais, o presidente Michel Temer destacou que o crescimento é uma conquista de todos os brasileiros e representa um renascimento da economia em bases sólidas e sustentáveis, sendo resultado de um ano de trabalho. E o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, está em Washington, nos Estados Unidos, e hoje se reuniu com o secretário da Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. Do encontro, eles falaram sobre a situação do país e a aprovação das reformas propostas pelo governo. O ministro das Relações Exteriores do Brasil propôs ao secretário-geral que a OEA envie uma missão para acompanhar as próximas eleições no país. O presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Gilmar Mendes, vê com muito bons olhos a possibilidade da OEA participar no acompanhamento das próximas eleições. Acho que para nós brasileiros, uma ocasião a mais de aperfeiçoarmos aquilo que tem que ser aperfeiçoado e submeter o nosso processo de apuração de votos e de organização das eleições ao escrutínio internacional. Almagro afirmou que as instituições no Brasil estão funcionando e que os poderes continuam mantendo a independência. As instituições no Brasil estão funcionando, o Poder Judiciário está funcionando com independência. E pessoas emblemáticas do sistema político brasileiro estão fiscalizando também com independência e levam à frente as acusações correspondentes. O Congresso e o Senado atuam com independência. O ministro Aloysio Nunes também demonstrou confiança nas instituições brasileiras. Segundo ele, os partidos da base aliada no Congresso estão firmes no objetivo de aprovar as reformas propostas pelo governo. O PSDB está no governo, o PSDB tem 4 ministros no governo, o PSDB é cioso de seus compromissos, do compromisso que o presidente assumiu conosco ao nos convidar para integrar o governo, o compromisso de apoiarmos as reformas em curso, e nós estamos no governo. O Boletim Primavera desta primeira edição vai ficando por aqui, mais informações a qualquer momento em nossa programação.